Não importa quantos livros você terá que ler e nem quantos degraus você terá que subir ou descer. Com o seu sindicato, você vai chegar ao topo. O sucesso não tem uma receita certa, mas há 3 ingredientes que um bom corretor deve ter. Primeiro, perseverança. Segundo, disciplina. Terceiro, espírito empreendedor. E o nosso convidado de hoje é advogado e corretor de imóveis. Conheça um pouco mais sobre João Batista Bonadio. É empresário imobiliário. Atua como conselheiro do Sindicato dos Corretores de Imóveis no estado de São Paulo. Em seu currículo, ainda consta cargos como conselheiro da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul e do Cresce Segunda Região. Além dos cargos mencionados, o nosso entrevistado já escreveu 4 livros voltados aos interesses dos corretores de imóveis. Confira agora uma entrevista exclusiva com João Batista Bonadio. Ele é advogado, conselheiro do seu sindicato, corretor de imóveis e empresário imobiliário. Ao meu lado, o senhor João Batista Bonadio, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema do primeiro atendimento ao fechamento do negócio. Não é isso, Bonadio? É exatamente. Isso que o corretor de hoje tem que ficar muito atento, né? Você sabia que o corretor hoje ele perde 80% do negócio, da intermediação, por uma falha no curso do atendimento, sabe? Ele perde o cliente. Então, o que a gente quer transmitir para que ele tome todos os cuidados possíveis, porque isso aqui é vamos dizer, é uma escada. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro, não pode queimar a etapa, não pode querer ir depressa demais e nem ficar parado, sabe? E quais são esses cuidados que o corretor deve ter para que o sucesso, do atendimento seja garantido? Bom, o cuidado principal é detectar o que o pretendente quer adquirir, tá? É preferível o corretor ir ao foco do comprador do que tentar mudar o foco. Você está entendendo? É mais fácil eu localizar o imóvel para o corretor do que eu fazer ele mudar de ideia. Tá? E qual deve ser, então, o perfil desse corretor e a postura dele durante o processo de atendimento? O corretor ele precisa estar imbuído de muitos conhecimentos, né? Não é só conhecer o imóvel, as acomodações, a localização. Isso aí é muito supérfluo, né? Você precisa conhecer muito mais que tipo de material que foi aplicado, procurar saber quem foi o engenheiro que construiu aquele imóvel, porque um engenheiro renomado, o imóvel ele tem mais valor. Sabe? Por exemplo, um construtor ou mesmo proprietário que diz: eu comecei e fui ampliando, sabe aquele puxadinho, fui fazendo até chegar aonde está. Esse imóvel, ele não é um imóvel muito bom, né, para se vender. Então perde um pouco a argumentação do corretor fica prejudicada. É preciso saber quem construiu, quando construiu, se aquele imóvel ele tem uma planta aprovada pela prefeitura, né? E o material que foi empregado lá. E qual é o papel da tecnologia na intermediação imobiliária? Você fala da tecnologia, na verdade nós usamos embasamento legal. O corretor ele não pode falar pela cabeça, argumentar por argumentar. Ele tem que fundamentar, né? O corretor tem que seguir o Código do Consumidor. Ele tem que conhecer o Código do Consumidor. Ele tem que conhecer o artigo 722 a 729 do Código Civil. O corretor tem que saber o Código de Ética do corretor de imóveis, são apenas 10 artigos. O corretor de imóveis, ele precisa, se ele estiver trabalhando com loteamento, ele tem que estar afinado vamos dizer, ao uso do solo, a Lei 6766. Se ele estiver fazendo locação, administração de imóveis, Lei 8.245, que é a Lei do Inquilinato. Se ele estiver fazendo administração de condomínio, ele tem que estar afinado com a lei, né, de condomínio. E eu sei que o senhor escreveu alguns livros, se eu não me engano são 4 livros voltados, aos corretores de imóveis. Conta um pouquinho para a gente sobre eles.
Perfeitamente. Em 1996, eu lancei o primeiro livro com o nome O Perfil do Corretor de Imóveis Bem-Sucedido. Esse livro foi o primeiro que eu lancei. Eu tive uma grande oportunidade, porque o presidente da APMI, da Associação Portuguesa dos Mediadores Imobiliários, ele leu o livro, se encantou e começou a divulgar em Portugal. Então, eu vendi muitos livros em Portugal. Estive lá também por conta disso. Sabe? Qual seria o perfil, então, do corretor bem-sucedido? O perfil do corretor de imóveis bem-sucedido, a gente não pode resumir em 2 palavras. Se eu fizer esse resumo, seria uma irresponsabilidade minha. Mas o perfil do corretor de imóveis bem-sucedido é aquele corretor que ele esteja à altura para atender um engenheiro, um advogado, um médico, se ele atender esses profissionais com mais conhecimento um pouco, um construtor, por exemplo, se ele tiver capacidade para atender bem, ele vai atender toda a massa, toda a classe, né, dos trabalhadores com exatidão. Mas sempre no rigor da lei, sabe? Esse é o perfil. Em relação ao seu último livro, fala um pouquinho sobre ele. O Corretor Master tem 1082 páginas, sabe? Então eu tive o cuidado de falar sobre as ramificações da profissão de corretor de imóveis. São várias, né? O corretor pode atuar com imóveis de terceiro, lançamento, administração de condomínio, loteamento aberto, loteamento fechado, que isso é diferente, né? Imóveis no litoral, na orla marítima, e ele também pode ser um assessor, tá? De uma imobiliária, por exemplo, pode ser um gerente, né? E para isso ele precisa ter muito conhecimento. Então o meu livro, ele fecha tudo isso. Então, por exemplo, se você quiser um dicionário jurídico, em vez de você ir lá procurar onde está o dicionário, está no Corretor Master, está lá todas as palavras que a gente usa no dia a dia. Se você quer um dicionário latim, né? Tem muitas palavras em latim, né? Inclusive, o corretor vende imóveis, né? E os contratos, por vezes, vêm assim, venda ad corpus ad mensure, ou por medida ou pelo corpo inteiro, né? E ele precisa tomar o cuidado para ele não sofrer um processo, porque ele vendeu um imóvel com uma certa dimensão, uma certa metragem, e ele não tem aquela metragem. Então, precisa saber direitinho, explicar direitinho para o cliente. Também eu tenho o dicionário geográfico, né? Eu disse português também, né? E tem, fora isso, eu trago modelos de contrato, porque o corretor ele é um bom, vamos dizer, intermediador, né? Um interlocutor entre as partes. Mas na hora dele sentar no computador e fazer um contrato, ele fala, meu Deus, por onde eu começo? E aí eu coloquei os modelos, esse modelo está pronto, e ele vai dando uma trabalhada. Alguns artigos, algumas cláusulas que ele acha que deva mudar, porque aquela cláusula não está batendo com aquele tipo de contrato, ele deleta aquilo e coloca uma cláusula que adequa àquele negócio, né? Mas eu tenho todos os modelos de contrato possível e imaginário. Compra e venda, locação, comodato, enfim. Imóveis também, que é quando a gente compra na planta, tem modelo específico, loteamento, tem tudo lá. Então vamos deixar aí um suspense no ar, né? Então quem quiser se aprimorar um pouco mais, tá aí as dicas, né? Comprar os livros do João Batista Bonadio. Muito obrigado pela entrevista. A TV O Corretor agradece a sua presença aqui e convida você a participar todas as terças-feiras dos encontros imobiliários que acontecem aqui, no seu sindicato. Até a próxima. E não se esqueça, você também pode assistir às nossas conferências ao vivo pela internet. Basta acessar www.ciesp.org.br. E se você quiser conferir esta e outras entrevistas, basta entrar no nosso canal no YouTube. TV O Corretor, o seu sindicato e o mercado imobiliário a um clique de você.